Fala, Xamano, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você possa assistir esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative aí o sininho das notificações, curta, comente, participe, pois isso ajuda a gente a construir o conteúdo do nosso canal. E hoje eu estou aqui na igreja de Nossa Senhora do Bom Despacho, aqui em Cuiabá. Vamos curtir um pouquinho? Aqui a gente vai ter uma maquete, onde explica mais ou menos arquitetonicamente como estão dispostos, né, os dois prédios. Esse prédio é mais antigo, é considerado o primeiro edifício de Cuiabá. E aí foi a primeira escola também, né, porque antigamente não havia distinção entre educação e educação religiosa, né. E aqui a gente vai ter a igreja que foi construída no começo do século XX. Antes a gente tinha só uma capela da Nossa Senhora do Bom Despacho. E aí o arcebispo ele gostava um pouco dessa linguagem francesa do neogótico, né, do gótico. E aí ele fez ela inspirada na Catedral de Notre Dame de Paris. Até a falta de torre, né? Tem a ver a Catedral de Notre Dame é sem torre em função de que não terminaram ela não é uma igreja terminada, e aí ele imitou até essa parte. Nesse mesmo período, várias igrejas de Cuiabá tiveram sua fachada alterada. Se você pegar a igreja do Rosário, São Benedito, mais conhecida como São Benedito, nesse período mais ou menos eles trocaram a fachada e colocaram uma torre neogótica também. Aí quando ela foi tombada, se não me engano, na década de 80, eles voltaram para a fachada original, que é barroco colonial, né? Aqui já foi uma enfermaria de apoio da Santa Casa no período da pandemia de varíola. Foi um quartel-general no período de conflito. Mato Grosso tinha muitos conflitos, então as pessoas eram eleitas e tal, e aí geralmente quem perdia acabava, a gente já teve uns 3 conflitos nesse sentido, né? Acabava fazendo um levante, né? E aí num dos últimos levantes esse prédio foi utilizado também como quartel-general. Aqui a gente vai ter uma das restaurações, foi encontrado esses cartuchos aqui, né? Que são também oriundos desse período, onde foi quartel-general. Aqui a gente vai ter alguns objetos do seminário mesmo, uma carteira, um banco de colegial. Aqui a gente tem uma placa contando detalhadamente a história. Aí aqui nesse pedaço é a primeira rádio do estado, que é a Rádio Católica, difusora evangelista de Cuiabá, que hoje ainda existe, que fica no mesmo complexo, fica aqui no fundo, nessa parte aqui, que é a parte mais nova. E esse equipamento é o primeiro equipamento, né? Então,
esse valor histórico de ser o primeiro equipamento de rádio aqui do estado. Eu vi até lá fora, né? Rádio Difusora Bom Jesus, Isso, né? exatamente. Fica ali no fundo. Desde quando que? Tem as datas aqui, eu sou com datas. 59. Bom, aqui a gente vai ter a parte onde a gente vai falar da igreja, que foi a primeira igreja colonial de Cuiabá barroca, que foi demolida em 68 para modernizar a cidade, né? Então aqui a gente vai ter, por exemplo, essa junção entre religião e política. Então os bandeirantes, colonizadores, quando chegavam numa região e encontravam riqueza, a primeira coisa que eles faziam era erguer uma capela, uma igreja, um cruzeiro, que era uma espécie de marco, né? Então a fé e a política tinham essa função. Então, assim, mais do que uma história da religião, o Museu de Arte Sacra ele tem a história da colonização, da constituição da cidade de Cuiabá e também de Mato Grosso. Então aqui a gente vai ter a primeira igreja levantada, que é uma gravura, né, de taipa em 1720, que é a primeira construção em adobe que acabou caindo, e aí a gente vai ter essa de 1910, que foi aqui se manter de pé. Aí a gente vai ter algumas mudanças tanto na torre, e essa aqui em 1930 que foi alterada toda a fachada, né? E aí a gente vai ter em 68, ela vai ser demolida para construir aquela ali, que é a catedral hoje de Cuiabá. Então todos aqueles objetos internos ali que você pode ver nas fotos, são altares ou retábulos, né? Eles eram de dentro dessa igreja que foi demolida. Eles foram desmontados, guardados e foram remontados aqui no museu. Vocês vão ver daqui a pouco. Então a gente vai ter aqui todos esses retábulos. Aqui era a nave da igreja, como ela era. A gente vai ter então esse tipo de piso, aqui um piso português, né? E aqui a gente vai ter 5 altares, 2 laterais, 2 colaterais e um central que fica dentro do arco do cruzeiro. Então isso tudo se transformou, né? Se você for na matriz hoje, você vai ver que os altares, as construções, é tudo feito em concreto. Então a característica de ter altares ou retábulos em madeira é uma característica desse barroco colonial. Acho que tem poucos casos em que altares estão em museus e não estão nas igrejas originais. A maioria estão em igrejas originais, estão sempre restaurados. Eu acho que tem 2 casos no Brasil e um dos casos é aqui, se não me engano. Posso estar equivocado, pode ter mais de 2 casos. Aqui são objetos construtivos da igreja, que foi da última mudança que ela teve. Aqui a gente vai ter um sino já moderno, né, que é automático, que foi construído pelos mesmos fabricantes dos sinos da Estação da Luz em São Paulo. Aqui a gente vai ter um vitral também que mudou a característica da igreja, né? O estilo barroco colonial, ele não tem vitrais, ele só tem uma entrada de luz. Se você for ali na igreja desculpa, se você for ali na igreja Nossa Senhora do Rosário, só tem um buraquinho, uma entrada em cima, que é conhecido como o olho de Deus, que é por onde entra a luz. Então você não tem tanta entrada de luz como você tem em igrejas que usam vitral. Então esse vitral é da última operação que sofreu a igreja antes de ser demolida, ali mais ou menos em 1930, 1940. Havia essa necessidade da igreja de sempre modernizar e tudo mais, os espaços, a igreja, mudar a fachada. Esse aqui é um caso interessante, é São Jorge, o imaginário de São Jorge. Ele não tinha a função de ficar em altar ali na igreja, a função dele era ficar à frente das procissões. Então ele tem esse tamanho, tem a perna aberta, porque ele era colocado num cavalo de verdade, tinha lance, ele ficava no meio e 2 cavaleiros laterais, eles protegiam a procissão. Então tinha a procissão de Santa Teresinha, ele ia à frente como uma espécie de protetor da procissão. E esse é um hábito de procissão que ainda existe em alguns lugares de Portugal. Se vocês forem pesquisar, vocês vão achar lá. Se não me engano, na procissão de Nossa Senhora dos Remédios tem fotos desse tipo de peça, né, que vai à frente aí da procissão. Não à toa o São Jorge ele é padroeiro do exército, né? E ele representou a luta dos templários, toda essa questão. Aqui a gente tem peças que são litúrgicas, né? Que vieram de várias igrejas aqui, século XVII, XVIII, de vários lugares. Aqui, por exemplo, é o Círio Pascal,
que no período da Páscoa era colocado uma vela grande, ainda usa isso, fica queimando, né? A vela. Aqui a gente tem peças mais antigas, século XVIII, tem algumas aqui no museu que são do século XVII, que foram trazidos pelas missões. E aqui a gente vai ter um caso interessante, que é o São José de Botas, que é um abrasileiramento, né, do São José. Normalmente ele usa sandália, só que os bandeirantes, como usavam botas, queriam que eles parecessem, né, com eles, porque ele era padroeiro desses caras que saíam pelos sertões buscando terras e riquezas. E aí eles mandavam construir então um santo, criar um santo com botas, porque criava mais identidade. Aqui Nossa Senhora do Rosário é uma das primeiras imagens que estavam lá também na igreja. Se você reparar, tem um olho. Todas essas imagens são de madeira, esculpida em madeira maciça, e tem um olho de vidro, que confere um realismo. A maioria é barroca, e algumas, se você olhar, aquela ali está com o olho quebrado, o braço. E existe uma discussão na arte sacra e na arte histórica em geral, se vale a pena restaurar ou não, né? Porque às vezes você tira a história da peça, então tudo aquilo que ela passou, todas essas coisas está também na condição dela desse jeito. Outras pessoas defendem que seria legal restaurar e tudo mais, só que aí a gente perde pintura original, perde um monte de coisa, às vezes com restauração. Desculpa, São Sebastião, aqui já é barroco, vou te mostrar, por que eu estou falando dele? Porque é importante para eu te mostrar a diferença de linguagem das duas escolas de arte que a gente tem aqui, que é o barroco e o neoclássico. Aqui a gente vai ter dois exemplos, né, que vai mostrar aqui o barroco e o neoclássico. O barroco a gente vai ver que é uma cruz mais decorada, mais enfeitada, todas as peças barrocas elas são assim. E aqui a gente vai ter o neoclássico, que ele é mais sisudo, né, tem menos cor. Se você reparar na escultura do Jesus, ele transmite mais sofrimento, né? Então são linguagens artísticas diferentes, então cada período de alguma maneira vai entender a religião, o sentimento da religião, e vai tentar transmitir esse sentimento através da arquitetura, através das peças. Então por isso que a gente divide então a partir de características essa arte nessas escolas, né? Tem outras também, neogótico, aí vai. Aqui a gente vai ter o neoclássico já, que já é século XIX, já são peças em gesso, só que elas não são como as de hoje, que são feitas em molde, né? Elas são quase esculpidas em gesso, e a gente vai ver olho de vidro também, que confere maior realismo às peças. Como eu estava mostrando para você ali, aquela peça de São Sebastião, que é barroca, ela tem uma outra característica. Essa daqui a gente vai ter o capacete do exército romano, porque o neoclássico ele traz elementos da arte greco-romana, né? Então a gente vai ter os pilares, vai ter as roupas, lembra muito, né, essa coisa que a gente costuma até ver em filme, né, da sociedade romana. E o capacete ali é um pouco que diferencia. Se você vê uma peça que tem mais características romanas, ela tem a chance de estar inspirada na linguagem neoclássica. E aqui a gente vai ver as túnicas, muda bastante, o próprio Cristo também, que é São João Batista, né? Esse é o momento do batismo de Cristo. Uma coisa interessante é que a arte sacra ela surge com uma função de evangelizar. Então a maioria das pessoas na Idade Média não sabiam ler, né? Então o que a gente vai ter? Essas cenas elas são construídas também para educar, além do padre, né, das pessoas explicarem as cenas, falarem da Bíblia, também essas peças tinham a função de comover, né, de mexer emocionalmente com o público, com os fiéis. Então era uma maneira também de evangelizar. Então a arte sacra ela tem uma função educativa também, além, claro, uma função sagrada. Aqui a gente vai ter a sala do Papa João Paulo II, quando a penúltima visita que ele fez ao Brasil, que ele visitou várias capitais, uma delas foi Cuiabá. E aí são as peças que ele utilizou na celebração da missa. E aí, como ele virou santo, essas peças viram relíquia, né? E a peça é da mitra,
e aí cederam pra gente. Várias peças aqui são do acervo da NIT. Aqui a gente vai ter candelabros. O que eu estava falando são os altares que sobraram, né? Eles foram desmontados para que a igreja fosse demolida. Se você reparar, eles têm blocos de construção, tá? Aqui a gente tem um primeiro bloco, depois outro bloco, então ele é todo desmontado. Ele era pregado na parede da igreja a partir dessa lateral com os cravos, aqueles pregos antigos, né? E eles foram desmontados, foram guardados, ficaram muito tempo guardados. E aí depois precisaram se restaurar. Então, se você olhar algumas partes, você vai ver algumas partes são reconstruídas. E graças às fotos que eu te mostrei lá na frente, se não fosse aquelas fotos, algumas partes não seriam possíveis de serem construídas. Esse aqui é neoclássico, você pode ver, ele tem característica greco-romana, o pilar. Esse pilar aqui, provavelmente a pintura dele imitava mármore, né? Então, por exemplo, na Europa, a construção de santos, de imaginárias, né, e de altares, eles usavam muito mármore que tinha muita disposição. No Brasil esse material não existe, então os escultores inspirados na arte europeia utilizaram o material que tinha à mão. A gente vai ter em Minas a utilização de pedra-sabão, pelo Aleijadinho, por exemplo, e em lugares como Mato Grosso, utilização de madeira mesmo, só que aí o que eles faziam? Pintavam, né, para imitar o material europeu. Então provavelmente esses pilares aqui tinham uma pintura que imitava mármore. Mas aí com o tempo você vai ter muitas pinturas que foram feitas em cima, que acabou descaracterizando a pintura original. Esses dois altares aqui eles eram laterais, eram os primeiros altares antes do altar principal. Esse aqui é barroco rococó, já é uma outra escola. Se você reparar, ele é muito mais detalhado, tem um detalhe em tudo que é lugar, né? A gente vai ter pilares contorcidos, né? E também mais dourado, uso de folha de ouro, etc. E ao longo do tempo ele também foi sendo restaurado de maneira inadequada, e a gente pode ver isso quando chega mais perto. Por exemplo, aqui a gente vai ter um douramento feito com uma tinta com glitter de péssima qualidade e provavelmente ela perdeu o brilho muito rápido. Se você olhar em alguns lugares mais coloridos, tipo esse aqui, mais dourados, você vai ver que é o douramento original que era feito com folha de ouro, que não perde brilho nunca, né? E aí os caras, em vários períodos para restaurar, faziam o quê? Passavam uma tinta por cima do douramento. Então muito do restauro aqui foi justamente a remoção dessa tinta de péssima qualidade para justamente tentar recuperar o que sobrou do douramento original. E aí, se você olhar aqui, por exemplo, das partes de reconstrução, essa parte aqui é original e essa parte aqui já é uma parte de reconstrução que foi necessária, são de muito tempo guardadas de maneira inadequada, né? A gente tem uma exposição temporária de um artista local chamado Plínio de Moura, da região de São Gonçalo do Beira-Rio. Quem me conhece pode ir lá comer um peixe, tem um peixe muito bom lá, um pirãozinho gostoso. Se vier a Cuiabá, lá é um bom lugar. E ser um artista que representa muito essa coisa do artista simples, né, que é chamado de artesão, que trabalha com barro, né? Ele era ex-marinheiro e aprendeu a manipular a argila com a mulher, e aí começou a fazer e vendia, né? Os filhos aprenderam, mas deixaram de fazer porque hoje em dia as pessoas compram menos, então eles acabaram tendo que ir para outras atividades econômicas. Lá na comunidade você não vai achar mais artesãos que vivem apenas disso, né? Mas a gente vai ter então, é muito característico os rostos, né? A gente vai ter uma série de detalhes. Ele é bastante conhecido nesse tipo de arte, né? A gente vai chamar de artesanato, outros de arte naif, e aí tem muitos nomes. O santo mais famoso que ele fazia é São Gonçalo, que é o padroeiro da região lá, da localidade que é na beira-rio, do Rio Cuiabá. E aí, aquele shortinho laranja, a capa verde por fora e por dentro laranja, é uma criação dele, uma leitura dele de São Gonçalo. E ele é o padroeiro dos músicos, né? Então ele está sempre representado aí com uma violinha. Aqui a gente vai ter cruzes, que são cruzes de
estandartes de guerra, né? A gente vai ter um pouco disso. A procissão, ela traz muitos elementos, né? Tipo o São Jorge, que é de alguma maneira o protetor da procissão, ele também representa como é o nome disso? As cruzadas, né? Sim. Os cruzados que iam para a Terra Santa, que estavam defendendo a Terra Santa. Aqui a gente vai ter dois colaterais que ficavam na antiga igreja demolida, que são barrocos, né? Tem essa linguagem estética do século XVIII também, muito detalhada, também com pilares retorcidos, com muitos motivos florais. E aí a gente vai ver aqui, não sei se você consegue filmar porque está meio escuro, a gente vai ver aqui, ó, os outros que a gente viu lá são os laterais, esses dois aqui são os colaterais, e esse aqui era o central, né, que se perdeu. E aqui a gente tem um explicativo, né, de cada uma dos blocos construtivos, né, que era feito. E aí é feito de baixo para cima. E o interessante desses é que eles são gêmeos, né, são iguais. Tem um órgão elétrico e já veio o órgão elétrico e o órgão de fora. Uma coisa interessante é que a igreja demorou muito para aceitar o uso de instrumentos dentro da igreja. Então, a maioria só aceitavam cantos por voz, né? De alguma maneira, todo instrumento musical ele era tido como uma coisa não natural, né? que afastava o homem da sua capacidade de louvar, né? O homem só podia louvar com a voz, né? E tudo mais. E aí, quando a igreja foi aceitando o instrumento musical, os primeiros instrumentos foram o órgão, desculpa. O órgão, aquele órgão de tubo, só que é um negócio muito caro, muito grande, então para igrejas menores, mais distantes, acabaram que os elétricos é que deram acesso, né? Então acabou chegando muito tarde essa questão do instrumento, por exemplo, em igrejas como Mato Grosso, outras capitanias, outras vilas e tal. E aqui nós temos a sala de Francisco Tomás de Aquino Corrêa, que é um ilustre mato-grossense, que estudou nesse seminário, né? E também acabou estudando na Europa. Ele foi ordenado bispo mais jovem do mundo, até hoje ele é dono dessa marca. Depois ele se tornou arcebispo e foi governador e ajudou a pacificar Mato Grosso num período em que havia muito conflito em função das lutas políticas, disputa de grupos de poder. E aí, como ele era arcebispo e tudo mais, tinha uma boa relação com o clérigo, também com o exército, também com a classe política, acabou que a gente começou a ter um pouco de classe política a partir do governo dele. Ele foi escritor também, ele foi criador da Academia Mato Grossense de Letras e foi também membro da Academia Brasileira de Letras, né? Então a gente vai ter livros de poema, né? Dentro do universo dele religioso, refletindo um pouco a existência humana nesse processo religioso. Aqui, se você colocar o seu QR Code no celular, você pode ter acesso a algumas obras, algumas publicações que estão digitalizadas. Você pode também ir no tourvirtual360.com.br, se não me engano, /MASMT. E aí você vai achar o tour virtual lá que você consegue entrar aqui no museu e ter acesso a todos os QR Codes. Cada uma das nossas peças tem uma etiqueta com QR Code e tem informações extras, vídeos educativos. Vocês podem ver também, para ter mais informação. E aqui era onde era o quarto dele. Ele foi governador e arcebispo morando aqui. Não quis ir para nenhuma outra moradia. E aqui, se não me engano, era a sala de banho dele e ali naquela sala era o escritório. E aí, quando ele faleceu, os seminaristas fizeram um memorial aqui no quarto dele, né? E depois o museu, quando veio para cá, absorveu esse memorial feito que era a vontade dos seminaristas, em homenagem a ele. Então, basicamente só adaptou, adequou, mas basicamente esse espaço foi construído em homenagem a ele pelos seminaristas. Ali a gente tem o catre, que é uma cama típica do seminário. Vai ter bengala, escova de dentes, muitos objetos sexuais.
escarradeira, esse objeto que é interessante, que é uma coisa que as pessoas, uma espécie de pinico para escarrar, né? E aí de manhã limpavam. Diziam, né, dizem que a escarradeira foi incorporada no cotidiano depois da epidemia de varíola, que acreditava-se que essa cor de aço ao nariz, escarrar em lenço e guardar no bolso poderia ser um pouco higiênico, porque podia transmitir doenças, né? Aí adotaram aí no cotidiano a escarradeira. Aqui a gente vai ter um poema também, ali um QR Code com um vídeo poema que nós fizemos desse poema. Aqui a gente vai ter fotos deles com várias pessoas importantes. Por exemplo, ela era fúnebre, né? Geralmente para missa de sétimo dia, ou funeral, ou extrema-unção, né? Aqui a gente vai ter uma Pascual, de Páscoa, se você reparar bem, vão ter carneirinho, vários símbolos que remetem à Páscoa. E também bordado à mão em fio de ouro, várias dessas peças. E a gente vai ter as estolas, né, todos esses objetos utilizados aqui. E aqui esses objetos que combinavam, fazer parte da vestimenta. Cada uma das cores vai representar um período festivo, né? Antigamente a igreja era muito mais conservadora no sentido de respeitar a liturgia do período, né? Então toda vez que estava no período da Páscoa a gente tinha que usar aquelas vestimentas, aí passava para o período tinha que usar outras cores e assim ia. É isso, aqui os livros, aqui é um tinteiro bastante interessante que se escrevia a pena, né? Então a tinta ia aqui dentro. Aqui, esse é um mata-borrão, então para quem não sabe, você escrevia em tinta, pegava na pena, né? Escrevia e sobrava sempre algumas pocinhas de tinta, então para secar mais rápido, para não ficar esperando secar, pegava uma mata-borrão e tirava o excesso, né? E aí, quando você fechava a carta para colocar o brasão, ela não borrava, então por isso mata-borrão. E aí pessoal, eu estive aqui visitando a igreja de Nossa Senhora do Bom Despacho. Eu não pude entrar para gravar, né? Eu pedi autorização, né? Mas não é permitido registrar imagens, né? Foi construída em 1956, levou 28 anos aqui para se construir. E ela tem uma arquitetura que lembra muito a igreja de Notre Dame, né? Então, muito legal. Combinado aqui, há um museu de arte sacra, vocês viram aí nas imagens que eu registrei. É um ótimo lugar para você conhecer, registrar. E aqui em volta, e tanto lá também lá no museu, há lá um memorial, né? Para expor imagens das vítimas aqui de Covid-19. Então há um pequeno espaço lá dentro do museu. Aqui em volta de todo esse espaço onde a gente estaciona aqui os veículos, né? Há imagens das pessoas, né? Fora isso, tive a oportunidade de ver que eles têm um projeto aqui de melhorias no Museu de Arte Sacra, que tange a acessibilidade, estão fazendo uma arrecadação. Então quem puder visitar, conhecer um pouco da história aqui da igreja, um pouco da história da arte sacra, ter também aí a oportunidade de contribuir, vai ser muito bem-vindo. Gente, eu vou ficando por aqui, bons ventos! Isso é tudo, pessoal.